assunto que é extremamente, eu acho que relevante do ponto de vista de conhecimento para todo profissional de saúde, não só médico, como realmente qualquer profissional da área da saúde que tem que conhecer sobre este assunto que são as cefaleias. Na realidade, eu gosto muito de dizer que as cefaleias é um tipo de situação clínica em que todos, a população de maneira geral, mundial, um dia já teve ou terá dor de cabeça. Em torno de 98% da população mundial já teve ou terá uma dor de cabeça um dia na vida. Então, é muito importante que a gente conheça e entenda o que acontece nas cefaleias, ou por que nós sentimos dor de cabeça, né? O que acontece na situação de um indivíduo que tem dor de cabeça. Então, este assunto é um assunto extremamente importante. Eu vou dar vários exemplos aqui que dão significação a essa palestra, que é a palestra sobre cefaleias. Eu vou dar um exemplo bem clássico que aconteceu agora com a gente, foi a situação das pandemias. A pandemia que aconteceu da Covid-19. Na Covid-19, nós vimos a incidência extremamente elevada de pessoas, né, de pacientes que apresentaram dor de cabeça, ou seja, que apresentaram cefaleias. E a gente foi ver depois que essas cefaleias, umas delas desapareceram durante o período da pandemia e muitos até hoje persistem com quadro de cefaleias. Ou seja, é uma situação que você tem um comprometimento de estruturas não cerebrais provocando dor de cabeça. O indivíduo que tem um quadro viral, então, de maneira geral, ele pode ter dor de cabeça. O indivíduo que tem um quadro infeccioso, como uma unha encravada, ele pode apresentar dor de cabeça. O indivíduo que tem uma hepatopatia, ou seja, um problema hepático, ou um problema renal, ele pode vir apresentar dor de cabeça. O indivíduo que tem um quadro de ansiedade, de nervoso, distúrbio de sono, pode apresentar dor de cabeça. Então, é um assunto extremamente importante para que tenha conhecimento em toda a nossa população. Médicos, não médicos, enfermeiros, assistentes sociais, todas as pessoas devem ter conhecimento. Então, assim, são alguns tópicos que eu acho que é importante nós falarmos do ponto de vista da fisiopatologia da dor. Bom, então, o que eu digo sempre, a dor, de uma maneira geral, ela ocorre em virtude de nós termos estruturas sensíveis à dor. Resumindo, estruturas sensíveis à dor, nós temos aqui, no caso, os nervos com função sensitiva. No caso da cabeça, nós temos dois grandes, vamos dizer assim, estruturas neurais com função sensitiva. Então, nós dizemos que, do ponto de vista fisiopatológico, as estruturas sensíveis à dor, nós temos a porção anterior do crânio e a posição posterior do crânio. Na região anterior, o que predomina é o nervo trigêmeo. Então, o nervo trigêmeo é o principal nervo, é o único nervo que inerva todas as estruturas da região anterior da cabeça. Nós chamamos de região supratentorial. Então, a porção anterior do crânio, inervação trigeminal. Então, ou seja, qualquer situação clínica em que leve ao acometimento ao estiramento ou à compressão do nervo trigêmeo, então qualquer patologia, qualquer distúrbio que exista o acometimento do nervo trigêmeo, nós vamos ter dor de cabeça na porção anterior do crânio. Já na região posterior do crânio, nós chamamos de fossa posterior, nós temos os principais nervos, que são as raízes cervicais, né? Principalmente da região cervical alta, e alguns nervos cranianos com função sensitiva que inervam a porção posterior do crânio. Aí nós temos, no caso, o 9º e o 10º par de nervo craniano. Então, esses nervos, a princípio, eles inervam a estrutura da porção posterior. Então, nós temos aí as articulações, os músculos, os ossos, ou seja, são estruturas que, a princípio, são inervadas por nervos com função sensitiva e, a princípio, a compressão ou a estimulação deles vão provocar dor. Muito bem, então nós já temos aí as duas principais estruturas que estão relacionadas com a ocorrência de dor, que são as regiões anteriores e posterior do crânio. Nervo trigêmeo anteriormente e posteriormente nós temos as raízes sensitivas e alguns nervos cranianos. Agora, por que essas estruturas, por que nós temos desencadeamento de dor? Então, nós temos o mecanismo da ocorrência da dor. Por que
o que acontece com essas estruturas para desencadear. Então, são um mecanismo bem simples, gente. Nós temos aí descritos os principais mecanismos pelos quais essas estruturas podem ser acometidas, provocando o quadro álgico. Quais são os principais mecanismos? Primeiro, tração direta ou indireta da estrutura sensibilizador. Segundo, distensão ou dilatação arterial. Nós vemos que principalmente os grandes vasos da base do crânio, eles são inervados por esses nervos. Então, a distensão, a dilatação dele provoca dor. Processo inflamatório dessa estrutura sensibilizadora. No caso, nós temos classicamente o quadro das meningites. As meningites são um quadro infeccioso no qual existe a infecção, o processo inflamatório das meninges. Então, isso provoca um quadro álgico importante. O síndrome de hipertensão intracraniana é um quadro extremamente frequente em situações de lesão estrutural, no caso, tumores, ou de hemorragia cerebral. Nesses casos, nós temos que uma hipertensão intracraniana, e vão provocar o quê? A distensão de estruturas sensíveis à dor e, obviamente, dor. E, finalmente, um quadro compressivo, ou seja, qualquer patologia que leve a uma compressão dessas estruturas vai provocar, obviamente, um quadro álgico. Ou seja, então, por esses mecanismos, esses 5 mecanismos, nós temos desencadeamento de cefaleias. Muito bem. Falado isso, a gente passa para um outro quadro que é muito importante ser dito, que é a classificação das cefaleias. Aí nós temos a última classificação das cefaleias, de 2019, que é a classificação internacional de cefaleias. Gente, de uma maneira mais simplista, eu posso dizer assim, esta classificação é uma classificação muito abrangente, que envolve os mais variados tipos de cefaleias. Assim, por essa classificação, nós temos aproximadamente 129, 130 tipos de cefaleias. Mas, né, de uma maneira bem mais direta e objetiva, nós podemos classificar as cefaleias em 2 principais formas, que são as principais formas que a gente utiliza no nosso dia a dia, do ponto de vista do diagnóstico das principais cefaleias. Então, nós temos o que nós chamamos de cefaleias primárias e as cefaleias secundárias. Ou seja, a classificação, a gente minimiza a informação dela colocando da seguinte forma: cefaleias primárias e cefaleias secundárias. O nome está dizendo. O que são cefaleias primárias? São aquelas que ocorrem sem ter um agente etiológico definido. Elas são benignas, geralmente são recorrentes, e elas representam 90% dos casos de dor de cabeça. Ou seja, a grande maioria das formas de cefaleias são as cefaleias primárias. Ou seja, elas são as benignas. Elas são recorrentes e sempre são favoráveis. E o segundo tipo são as cefaleias secundárias, o nome está dizendo. Elas são secundárias a alguma doença subjacente. Ou seja, existe uma patologia. Eu dei exemplo agora, no caso de um tumor, é uma doença que provoca uma cefaleia. De que etiologia? Secundária. Então, essas cefaleias são pouco frequentes, né? E, neste caso, a gente precisa de ter investigação, porque precisa de exames complementares. Então, nós temos uma quantidade muito grande de situações clínicas que podem provocar cefaleias secundárias. Aí nós temos, por exemplo, várias situações. Por exemplo, hipertensão arterial, uso crônico de medicamentos, principalmente os analgésicos, processos infecciosos que envolve tanto as vias respiratórias como processos infecciosos que envolvem o organismo como um todo, que eu falei agora das situações virais. Problemas visuais, problemas dentários, lesões cerebrais, como eu falei agora, e o caso de algumas situações clínicas que nós temos as cefaleias crônicas. Então, resumindo, dos 130 tipos, 129 tipos, a gente divide de 2 formas para simplificar o entendimento: cefaleias primárias e cefaleias secundárias. Entendendo isso, a gente precisa
identificar, dentro deste grupo de cefaleias, aquelas que são primárias e secundárias, somente com conhecimento clínico. Então, nós precisamos, dentro do nosso conhecimento clínico, saber diferenciar clinicamente o que é uma cefaleia primária, o que é uma cefaleia secundária. Então, nós dizemos que existem, no caso das cefaleias secundárias, os sinais que nós chamamos de sinais de alarme, ou seja, são sinais que te chamam a atenção, que te fazem levar a pensar que esta cefaleia é uma cefaleia secundária a alguma doença subjacente. Ou seja, estes sinais de alarme, eles vão te chamar a atenção para que você investigue esta cefaleia, para ver se ela é primária ou secundária. Então, é muito importante ter esse conhecimento. E aí, está colocado neste slide quais são os principais sinais de alarme de uma cefaleia. Então, está aí. Primeiro, a forma de instalação, o início súbito. Início súbito sugere a ocorrência de uma cefaleia provocada por alguma patologia específica. Segundo, alterações ao exame físico neurológico, ou seja, nós chamamos isso de sinais focais. São aquelas cefaleias em que você examina o paciente e você vai encontrar nesse paciente um déficit sensitivo, um déficit motor, um déficit de nervo craniano, ou seja, algum sinal que a gente chama de sinal focal. Importantíssimo isso, ou seja, isso a gente vai constatar no exame neurológico. Outro sinal, primeira ou pior dor que o indivíduo já sentiu na sua vida, ou seja, o quadro de uma cefaleia muito intensa, nunca havido sentido antes. É um outro sinal que lhe chama a atenção, que deve-se pensar na possibilidade de uma cefaleia secundária. Quarto, mudança no padrão da dor. Mudança no padrão da cefaleia. Ou seja, é um indivíduo que tem uma cefaleia sempre, digamos, pulsátil, hemicraniana, e que acontece de maneira sistemática, mas um dia ele começa a ter uma dor de cabeça em toda a cabeça, intensa, e que não para de jeito nenhum. Ou seja, mudou o padrão da dor. Isto sugere uma patologia associada. Investiga esses casos. Quinto caso, pacientes com idade superior a 50 anos, ou seja, o indivíduo, quando chega uma faixa etária de acima de 50 anos, geralmente existe uma diminuição na ocorrência de cefaleia. Então, o indivíduo que começa a apresentar dor, o início após os 50 anos, devemos pensar na possibilidade de ser uma cefaleia secundária, alguma patologia subjacente. Outro caso, os pacientes que têm uma patologia associada, o caso dos pacientes com imunossupressão. No caso aqui, está em depressão, mas é supressão. Paciente que apresentou HIV, toxoplasmose, existem patologias neoplásicas, esses pacientes estão propícios a apresentar uma cefaleia secundária à patologia de base. E o quadro infeccioso, que eu já disse no início, o paciente com um quadro infeccioso, digamos, de seios nasais, ele pode evoluir com um quadro infeccioso e vai evoluir as meninges. Então, com isso, nós temos aí a possibilidade de ser uma cefaleia secundária. Ok, diante disso, nós temos que pensar agora, conhecendo esses dados, nós temos que pensar em fazer o diagnóstico. Saber se esse paciente realmente tem uma cefaleia primária ou se é uma cefaleia secundária. Do ponto de vista médico, o diagnóstico, eu sempre digo isso, o diagnóstico, ele é eminentemente clínico, tá? Então, é fundamental que, na tua avaliação clínica, você identifique sinais que te sugerem uma cefaleia primária ou cefaleia secundária. Então, é fundamental que a tua anamnese ela tenha alguns dados que são extremamente importantes para que você diagnostique como primária ou secundária. E, obviamente, dependendo do teu aparato clínico, você vai investigar com exames complementares ou não. Então, essas perguntas eu considero de extrema importância
para o diagnóstico clínico. São as perguntas e as alterações do exame clínico que você tem que investigar nesse paciente. Então, vamos lá. Primeira coisa, a forma de início da dor. Como é que ela começou? Quando e como? Fundamental essas perguntas. A hora do dia que essa paciente apresenta dor, de manhã, de tarde ou é de madrugada? Isso vai te chamar a atenção alguns dados. Terceiro critério que deve ser perguntado, a localização da dor. Esta cefaleia, ela é sempre hemicraniana, holocraniana, ela é localizada constantemente, ela é hospital, ela é temporal, ou seja, a localização também são perguntas importantes. O caráter dessa dor, ou seja, ela é uma dor de cabeça pulsátil, é uma dor de cabeça em aperto, é uma dor de cabeça latejando, é uma dor de cabeça empontada, é uma dor de cabeça que dá umas fisgadas. Isso vai te direcionar para alguma hipótese diagnóstica. Quinto ponto importante, a intensidade da dor. Ou seja, é importante que a gente crie um critério, existem várias tabelas utilizadas no dia a dia, que são tabelas usadas no sentido de identificar a intensidade da dor. Isso serve, inclusive, para que você, no futuro, veja se está batendo melhor ou não do quadro álgico. Então, a critério mais apropriado, utilizado para avaliar a intensidade da dor, é a escala visual analógica da dor, que nós temos um padrão simples, que é de 0, sem dor, 10 é a dor mais forte do mundo, né? Então, de 0 a 10, você gradua a intensidade da dor. E, com isso, você tem um critério da intensidade da dor. O modo de instalação dessa dor, ou seja, a dor, ela se instalou de maneira progressiva, ou seja, ela foi evoluindo lentamente, ou ela se instalou de maneira súbita, brusca, aguda, né? Ou seja, isso vai te criar um padrão para dizer assim, é uma cefaleia primária, é uma cefaleia secundária. Outro fator, fator desencadeante, extremamente importante para identificar se este paciente tem dor em situações específicas. Para isso, nós utilizamos, inclusive, alguns critérios para dizer o seguinte, quais são os momentos ou quais são as situações de vida que você tem que te aparecem ou que desencadeiam a dor. Então, nós vamos ter alimentos, ambientes, odores, barulhos, ou seja, fatores que desencadeiam esta dor de cabeça. E, no final, obviamente, que para ter o diagnóstico clínico, nós temos que fazer o exame clínico e o exame neurológico. Fundamental, gente, no exame clínico desse paciente, nós temos que ter a medição da pressão arterial básico, fazer o exame da articulação temporomandibular, fazer a palpação da musculatura cervical e, obviamente, o exame neurológico, onde você vai procurar identificar se tem algum sinal focal. Gente, com esses 8 itens, nós temos condições de dar o diagnóstico clínico do nosso paciente. E, a partir daí, você vai ver se precisa ou não de investigação para estes pacientes. Dentro dessas histórias que eu acabei de citar, nós temos alguns critérios que nos direcionam para algum diagnóstico. Aí nós temos algumas situações que eu acho que são importantes só citar aqui. No caso de uma cefaleia secundária, geralmente é uma dor contínua, intensidade ela vai aumentando progressivamente. Ou seja, se começa a ter um pensamento clínico, paciente que tem uma dor, que ela é contínua, que ela vai aumentando progressivamente, nos direciona, do ponto de vista clínico, para uma cefaleia secundária. Em relação à duração, por exemplo, na enxaqueca, geralmente a enxaqueca ela tem uma característica, que ela tem um tempo mínimo e um tempo máximo de 4 a 72 horas de duração. Já na cefaleia tensional, né, ela tem um tempo muito variável, que pode ser de minutos até dias. Então, ainda 30 minutos até 7 dias. Já na cefaleia em salvas, é uma cefaleia com duração rápida, né? Ela se instala de maneira rápida e também termina rápido, 180 minutos no máximo. Do ponto de vista de localização, a cefaleia tensional, ela geralmente é bilateral, como se fosse uma faixa na cabeça. Já a enxaqueca, geralmente, ela é unilateral, né? A gente chama de hemicraniana. Já a cefaleia em salvas, geralmente, ela é unilateral e fixa. Com relação ao caráter,
A enxaqueca, geralmente, ela é pulsátil, ou seja, pulsátil hemicraniana. Já a tensional, ela é em aperto e contínua, porque ela demora mais tempo. Já as dores neurais, né, ou as neuralgias, elas têm uma característica que é em choque. Ou seja, esses dados, do ponto de vista de anamnese, te direcionam para alguma hipótese já. Bom, quando a gente vai formando o nosso pensamento clínico, obviamente, você precisa de fazer o exame neurológico e, dependendo do caso clínico, dependendo da situação, você vai fazer os exames complementares. Então, o exame clínico está aí. Sinais vitais, exames vasculares, artérias temporais e cervicais, palpação da musculatura cervical, craniana e mastigatória. E o exame neurológico completo, que a gente não vai falar aqui do dedo, porque isso é assunto para outra aula que nós vamos fazer mais tarde. Fazendo o exame neurológico, identificamos se existe ou não sinais focais, se tem algum sinal que sugere comprometimento, ou seja, cefaleia secundária, aí nós passamos para os exames complementares que podem ou não ser feitos. A princípio, é importante dizer, nas cefaleias primárias, não precisa de exames complementares. Precisa única e exclusivamente história clínica, exame clínico, exame neurológico. Suspeitou que a cefaleia secundária, exames complementares. Aí nós temos os exames que podem ser utilizados. Uma rotina de bioquímica, o exame do líquor, exame de eletroencefalograma e o exame de imagem. Esses são os exames que são indicados na investigação das cefaleias quando são indicadas, ou seja, quando se suspeita que seja uma cefaleia secundária. Muito bem. Falando geral sobre cefaleias, eu gostaria de entrar em um foco específico, que é um tipo de cefaleia mais frequente que a gente observa no nosso dia a dia, que é a enxaqueca. A enxaqueca, na realidade, é uma cefaleia primária, né, que ela ocorre em surtos, né, intermitentes, tem períodos livres de dor, ou seja, a pessoa fica totalmente livre de dor. Geralmente, como foi dito, ela tem umas características que são realmente pulsátil, hemicraniana, e na grande maioria das vezes está associado com outros sintomas, né? Sintomas que são, eu gosto de dizer sempre que são sintomas autonômicos e sensoriais, né? Então, nós temos casos de náuseas, vômitos, alterações visuais, alterações digestivas e assim por diante. Então, a enxaqueca é um tipo de cefaleia primária que a gente gosta de falar porque ela é extremamente frequente, sobretudo em mulheres. O que é que nós temos que ver, como eu disse agora, dentro da enxaqueca? Está aí, os dados importantes. A localização dela, geralmente unilateral, duração varia de 4 a 72 horas, tá? Pode estar associado com comportamento, às vezes, do paciente, né, que ele geralmente tem alterações autonômicas, que eu disse, psíquicas, que o indivíduo procura algumas situações para melhorar, e geralmente está associado com outros sintomas, que eu disse aí agora, né, que são náuseas, vômitos, fotofonofobia, e o caráter dela, geralmente, ela início de forma gradual e ela é latejante. Então, foram os sintomas que a gente encontra na enxaqueca. Do ponto de vista, como é uma cefaleia primária, a importância só da gente conhecer o mecanismo fisiopatológico da enxaqueca, porque nós vimos antes ali que uma das fisiopatologias da cefaleia seria compressão, estruturas neurais, por processo de hipertensão intracraniana, assim por diante. Já na enxaqueca, tem uma fisiopatologia um pouquinho diferente, que na realidade é uma doença provocada, um distúrbio provocado por alterações neurohormonais, digamos assim. De uma maneira bem simples, eu estou colocando aí assim, existe um estímulo do tronco encefálico que vai desencadear o estímulo das terminações neuronais trigeminais. Essa estimulação trigeminal vai provocar a liberação de neurohormônios, no caso, principalmente substância P,
substâncias indutoras de dor e, no caso, especificamente, em grande quantidade de liberação do peptídeo relacionado com o gene da calcitonina. Isto vai provocar uma reação inflamatória a nível vascular e vai provocar o quê? Um quadro de vasodilatação. E essa vasodilatação é o que vai desencadear a dor de cabeça da enxaqueca. Então, na verdade, é um mecanismo inflamatório, autoimune, neurohormonal envolvido dentro das terminações nervosas trigeminais, liberando várias substâncias que são substâncias que vão provocar dor. Dentro desse mecanismo, nós temos um fenômeno que nós chamamos de fenômeno alastrante de Leão, que vai sendo provocado e vai sendo distendido, comprometendo todas as estruturas corticais e subcorticais. Então, nós vamos ter, por isso, aquela gama de manifestações clínicas que eu acabei de citar. Foi dito, do ponto de vista de sintomas, né? Exatamente, já foi falado nisso. E eu gostaria de dizer que, no caso específico da enxaqueca, nós temos os fatores desencadeantes. Aí nós temos uma quantidade muito grande de fatores desencadeantes, alimentares, né? Temos vários. Uso de substâncias como chocolate, vinho tinto, substâncias ácidas, né? Alguns alimentos que têm conservantes, ou seja, nós temos uma quantidade muito grande de situações, né, que podem desencadear a crise de enxaqueca. Bom, com relação às enxaquecas, nós podemos ter uma classificação das enxaquecas. Eu vou resumir dizendo o seguinte, que a classificação das enxaquecas ela pode ser com aura e sem aura. Resumindo, é isso. Com aura, são aqueles pacientes que apresentam, antes do quadro álgico, manifestações as mais variadas possíveis. Os principais são manifestações do quadro visual. É o indivíduo que começa a apresentar escotomas, geralmente cintilantes, no hemicampo visual contralateral ao início da dor. Então, ele começa apresentando, geralmente, escotomas cintilantes. Seguido a isso, ele pode ter alterações autonômicas, náuseas, vômitos, alterações mais digestivas, zumbidos, mal-estar geral, e aí depois aparece o quadro álgico. Aquela dor, como nós já falamos agora, uma cefaleia hemicraniana, pulsátil, intensa. Essa é a clássica cefaleia com enxaqueca, melhor dizendo, com aura. E o segundo tipo, mais comum, é a enxaqueca sem aura. É a forma mais comum e ela acontece exatamente dor, sem os sintomas premonitórios, como acontece no caso da aura. Resumindo, é isso do ponto de vista de enxaqueca. Existem várias outras formas que não vem o caso nós comentarmos agora. Ok? E aqui a gente mostrando de uma maneira bem resumida como é a distribuição das cefaleias primárias. Nós temos a migrânia, a enxaqueca, cefaleia tensional e a neuralgia trigêmeos autonômica. Para finalizar, eu gostaria de falar só do tratamento da enxaqueca. Eu vou resumir e dizer o seguinte. A enxaqueca, ela precisa de tratamento, que nós chamamos de tratamento gerais, né? Tratamentos medicamentosos. Os tratamentos gerais são orientações que devem ser dadas ao paciente que apresenta um quadro clássico de enxaqueca. Ou seja, nós temos que orientar o nosso paciente para que ele evite algumas situações de vida diária que podem vir a desencadear a dor. Então, eu chamo de cuidados preventivos gerais, ou seja, orientações gerais. E o segundo ponto de tratamento são o uso de medicamentos. Muito bem. Do ponto de vista medicamentoso, nós temos que fazer 2 tipos de tratamento. Um, que nós chamamos o tratamento para crise, e o outro é o tratamento para não ter a crise, ou seja, tratamento profilático. De maneira
Bem simples é isso. Então, o tratamento da crise, analgesia simples. Ponto. Analgesia, você pode fazer com dipirona, acetaminofén, e analgesia você pode fazer ela simples ou ela combinada, tem várias situações que são colocadas. Anti-inflamatório não hormonais. Aí nós temos o clássico, né? Ibuprofeno, naproxeno, são os mais utilizados no nosso dia a dia. Pode ser usado vários outros? Pode, mas os mais utilizados é esse. E temos ainda analgesia combinada, como eu disse, que a gente não vai entrar em detalhe. Quando esse paciente tem um quadro associado de sintomas, principalmente autonômicos, no caso náuseas, antieméticos. O mais utilizado realmente é a metoclopramida. Nós temos que tomar cuidado em relação aos efeitos indesejáveis, aos riscos de impregnação. Podemos usar outras drogas? Podemos, mas o mais utilizado é a metoclopramida. Outras drogas utilizadas são os triptanos, também usados, porém com algumas dificuldades do ponto de vista de riscos que eles podem provocar efeitos indesejáveis. E aqui nós temos a linha de todos os triptanos que são usados. Triptano de ação curta, de ação prolongada. Então, naratriptano, sumatriptano, zolmitriptano, ou seja, vários triptanos utilizados. Tá? E, finalmente, o tratamento profilático. O tratamento profilático, gente, eu penso que nós podemos resumir ele em duas coisas aqui. Mas, primeiramente, é importante saber quando nós devemos indicar o tratamento profilático e quais são os objetivos dele. Então, os principais objetivos estão aí, ó. Diminuir a frequência e a gravidade das crises, proporcionar mais eficácia para o tratamento agudo, reduzir a necessidade de tratamento agudo, reduzir o uso excessivo de medicações, principalmente no caso analgésicos, reduzir a incapacidade relacionada à migrânia e melhorar a qualidade de vida do paciente, né? Agora, quais são os critérios? Esse critério foi tirado do consenso para o tratamento profilático da migrânia episódica. Primeiro critério, frequência de 3 ou mais crises por mês, por pelo menos 3 meses. Ou seja, o indivíduo que tem 4 crises por mês e que essas crises tenham acontecido pelo menos por 3 meses, é o primeiro indício de que nós temos que fazer o tratamento profilático. Segundo critério, grau severo de incapacidade durante as crises, ou seja, aquele indivíduo que fica totalmente incapaz de fazer qualquer atividade durante as crises e ter pelo menos 1 ou 2 crises por mês com essas características. Terceiro, falha no tratamento abortivo. Nós temos que pensar nisso, porque realmente, se o cara está tomando uma dipirona, um analgésico, não está resolvendo, temos que pensar na possibilidade de usar um critério para o tratamento profilático. E no quarto critério é naqueles pacientes que apresentam um quadro que ele chama de uma, eu digo assim, uma migrânia complicada, que é uma migrânia hemiplégica, uma migrânia que tem sinais de comprometimento do tronco cefálico, uma migrânia que devia ter alterações retinianas, ou então que tem aulas atípicas. Esses casos são indicados para o tratamento profilático. Pronto. Sabendo disso, nós podemos pensar em utilizar os medicamentos para isso. Eu vou citar os principais medicamentos utilizados para isso. Então, aqui estão os medicamentos que a gente usa para o tratamento profilático. Vou citar em grupos os antidepressivos, aí nós temos os triciclos, que são os duais, os antihipertensivos, nós temos vários aí, mas o principal, padrão A está aí, metoprolol e propanolol, são os principais, né, que nós temos. Os anticonvulsivantes, nós temos aí principalmente o valproato de sódio, o topiramato, que são os padrões de uso, né, o nível A de evidência. E, atualmente, os anticorpos monoclonais, que são drogas que estão sendo usadas no tratamento profilático dos pacientes com migrânia. Gente, isto é o resumo da ópera. É isto que nós temos que saber do ponto de vista de tratamento profilático para as enxaquecas.
Acredito que com isso a gente tem informações suficientes para entender a cefaleia de maneira geral, entender as cefaleias primárias, e aí, no caso, especificamente, a enxaqueca, saber o diagnóstico do que é primário, o que é secundário, e, finalmente, fazer o tratamento, que são as drogas que podem ser usadas na fase aguda ou na fase crônica das enxaquecas. Bom, aqui nós temos outras opções que são utilizadas em alguns casos específicos, que é o uso da toxina botulínica, e pode ser usado em alguns casos daqueles pacientes que não conseguem melhorar com absolutamente nada. Muito bem, finalizando, cefaleias secundárias, eu só queria dizer que são aquelas cefaleias, como já foi dito, desencadeadas por algum agente etiológico específico. Aí nós temos tumores cerebrais, traumatismo de crânio, processo infeccioso dos seios nasais, né? Uso de medicamentos provocando efeitos desejáveis e, no caso específico, vasculite do sistema nervoso vascular. E aqui nós temos a nossa referência. E muito obrigado. A Saúde Digital agradece. Nós estamos aqui para responder algumas perguntas necessárias. Nós estamos aqui um bate-papo em relação a isso e agora nós vamos abrir para perguntas. Perguntas. Professor, tendo em vista justamente a questão do abuso do medicamento, uma pessoa que é leiga, que sente dor de cabeça frequente, como é que ela pode saber que aquela quantidade está sendo abusiva e que pode dar justamente algum retorno em termos de efeitos colaterais do medicamento? Muito importante isso, sabe por quê? Porque realmente eu acho que a gente tem que orientar nossos pacientes sobre isso. Mas, assim, de uma maneira bem simples, a gente pode dizer assim, aqueles pacientes que fazem uso de, no máximo, até 3, 4 vezes por semana o uso de analgésicos, no geral, de pirona, acetaminofén, eles já são pacientes propensos a ter uma cefaleia desencadeada pelo uso ou pelo abuso de analgésico. Então, esses pacientes nós já recomendamos, olha, suspende o analgésico, a recomendação, volte ou passe para anti-inflamatório não hormonal. Primeira coisa, suspenda o uso do analgésico. Acima de 4 analgésicos por semana, eu já recomendo suspender por completo o uso de analgésico e fazer uso de anti-inflamatório. Então, é importante nesses pacientes, de maneira geral, né, que o nosso paciente faça o que eu chamo de diário da dor. Anote o dia que você tem a dor, o que você está fazendo e o que realmente pode ter provocado a sua dor. Esse é o fator que a gente comenta. Estou tomando analgésico 2 vezes na semana. É um alerta. Então, o paciente tem que estar realmente anotando tudo aquilo que está sendo feito. Outra coisa, o meu colega falou em relação ao medicamento, e às vezes a gente vê que tem muita relação com a alimentação. No caso, existem alguns alimentos que estão diretamente relacionados, ou isso é muito individualizado, varia de paciente para paciente? Boa pergunta. Na realidade, existe, como foi colocado ali no slide, existe uma vamos dizer assim, no caso específico da enxaqueca, existe uma relação de alguns medicamentos que são mais comumente desencadeadores de crise, alimentos. Então, por exemplo, são geralmente esses alimentos que contêm conservantes, principalmente a tiramina, que geralmente tem um efeito vasodilatador. Então, são alimentos como, coloquei o vinho tinto, especificamente vinho tinto, chocolate, algumas colas, né, alguns refrigerantes que têm a base de cola, alguns enlatados também têm substâncias que são conservantes. Então, esses alimentos, eles são alimentos que, a princípio, são mais propícios a desencadear a crise de enxaqueca. Agora, além dos alimentos, existem os fatores ambientais, tipo odores fortes, tipo barulho, tipo luminosidade, ou seja, tem vários fatores também ambientais que podem desencadear a crise de enxaqueca, né? Nas crises de enxaqueca pode acontecer isso. Gostaria de complementar também justamente o uso da cafeína, que atualmente
ela é bem popularizada e todo mundo toma. E às vezes a pessoa tem a dor de cabeça e toma cafeína para tentar aliviar a dor de cabeça também. Então acaba sendo um dos fatores encadeantes muito importantes. Bem colocado. E existe uma controvérsia muito grande da cafeína. Alguns autores consideram que ela pode melhorar, outros consideram que ela Sim. pode piorar. Então, existe muito isso também, do ponto de vista. Tanto que alguns medicamentos que são utilizados como vamos dizer assim, coadjuvando o tratamento da fase aguda estão associados com uma quantidade baixa de cafeína, alguns medicamentos. Então, a cafeína realmente tem essa vamos dizer assim, dualidade do ponto de vista de terapêutico, mas ele é usado para crise, quando tem também. Pode ser usado e associado com analgésico ou anti-inflamatório. E outra coisa que eu gostaria de complementar também, porque assim, a enxaqueca, a gente sabe que ela é muito incapacitante, né? E é bem popularizada, de certa forma, muitas pessoas acabam tendo. E um dos motivos que eu vejo que é muito frequente ter esses gatilhos de enxaqueca é justamente a exposição à tela. Ou seja, de madrugada, a pessoa fica lá, aí tem aquela postura, né? De ficar de pescoço para baixo, aquela tensão cervical. Então, isso é um dos fatores que é muito agravante e hoje em dia é bem prevalente, essa exposição à tela. Importantíssimo, gostei da colocação, porque na realidade a gente vê isso, está tendo muito, quer dizer, é luz, né? Isso. Estímulo luminoso, que é um dos fatores, vamos dizer assim, fundamentais, ou que mais propicia o desencadeamento de crise de enxaqueca, estimulação luminosa. Então, o indivíduo que está na tela o tempo todo tem esse fator preponderante. Importante colocação, muito bem. Toda a questão também do consumo de água, né? Importante para a manutenção do nosso corpo, nosso organismo, funções cerebrais também, que muitas vezes a pessoa está com dor de cabeça e às vezes também por conta de uma falta de água, né, no dia a dia dela. Muito bem colocado também. Sabe por que eu me lembrei de uma situação clássica que a gente vê no dia a dia? O indivíduo tem ressaca, né? Isso. O indivíduo tem ressaca, na realidade, é por causa disso. É porque ele não ingere quantidade de líquido suficiente. Porque quando você ingere o álcool, ele, na realidade, quando ele entra no organismo, ele faz a união com a nossa água e ele acaba eliminando o líquido. E com isso, o teu organismo fica com uma concentração muito baixa de líquido e daí vem a dor de cabeça. Ou seja, a dor de cabeça é provocada pela diminuição do uso da água, muito bem colocado. Ou seja, nós temos uma quantidade muito grande de dor de cabeça provocada por situações do dia a dia, né? Então, fatores ambientais são muito importantes que a gente observe, identifique ele e diga para os nossos pacientes que eles devem fazer isso. Ou seja, a situação da água é fundamental. E às vezes são coisas bem simples. E às vezes pensa assim, não vou falar isso, mas tem que falar. Porque o paciente precisa ter conhecimento do ponto de vista fisiopatológico, o que pode ou não provocar aquela dor de cabeça. E nós vimos muito bem que 90% dos casos de dor são primárias, são benignas. Às vezes é falta de o quê? O cara está usando o celular todo dia, uma luz máxima. O cara que não toma água, é a pessoa que tem um estilo de vida com barulho o tempo todo, com fone de ouvido. Hoje em dia, a situação do fone de ouvido, todo mundo está usando constantemente. Ou seja, um áudio-estímulo, ele pode provocar dor de cabeça. Então, é muito comum você ver no dia a dia isso, e as pessoas pensam que tem um tumor na cabeça, quando na realidade é simplesmente um fone de ouvido que ele usar. Outra dúvida frequente também que eu observo é por quanto tempo, os pacientes eles sempre perguntam, por quanto tempo vão fazer esse tratamento profilático ou vai ser constante. A gente vai avaliando, né, ao longo do tempo, acompanhando ele para a gente ver se ele teve uma melhora, se evoluiu do quadro. Boa pergunta. Olha só, o tratamento, na realidade, o tratamento da enxaqueca, como eu disse, ele é multifatorial, né? A gente tem que ver os vários fatores, da enxaqueca especificamente, a gente tem que ver os vários fatores que estão ligados ao desencadeamento da crise. Mas, especificamente da enxaqueca, tratamento profilático, já vimos os critérios para poder fazer. Agora, quanto tempo devemos usar o remédio? Realmente é uma situação ainda não muito clara, mas no mínimo, 6 meses de uso do medicamento profilático. Ou seja, é recomendado que neste período ele faça o acompanhamento do ponto de vista do diário da dor, observe a ocorrência de dor, os fatores encadeantes, se tiver, faça o medicamento de maneira contínua durante 6 meses e a partir daí, sem sintomas, o paciente bem, a gente pode pensar em reduzir e retirar a dose do medicamento de maneira progressiva. Agora, temos pacientes que já têm tomado remédio há mais de ano, 2 anos, tomando remédio de maneira contínua, infelizmente sim.
O que modifica o padrão depois da ocorrência da dor é a idade. Como eu disse agora, a partir de 50 anos de idade, geralmente a tendência, sobretudo nas mulheres, por causa do distúrbio hormonal, começa a diminuir a ocorrência da cefaleia. Então, o tempo de uso do medicamento, ele realmente é muito variável. Com os anticorpos monoclonais hoje em dia, já tem alguns trabalhos mostrando que até 1 ano, já tem paciente que mandam morrer de 1 ano, tomando de anticorpo monoclonal, mas também não tem prolongado de uso, não dá para dizer quanto tempo de uso. Perfeito. Muito bem. Mais alguma pergunta aí de fora? Então, a gente dá por encerrado nessa aula de hoje. Muito obrigado, um bom dia e até a próxima.